negociando com Júnior Dutra, Brian Cabeça, Severaldo, todos esses para o setor de ataque. Tem algum meia a caminho ou ainda não tem nenhuma negociação por um meio campo, que é um setor carente no Fluminense? Olha, o que nós combinamos e reunimos para conversar, que o Fluminense trouxesse pontualmente jogadores em posições que a gente tem carência, mas também nesse desenvolver aí das negociações surgiram oportunidades. São essas aí que estão sendo tratadas pela diretoria. E o mercado está restrito, não é fácil você encontrar um meia bom, disponível e em condições de vir com as condições do próprio Fluminense, mas temos alguns jogadores aqui no clube que podem preencher bem, tanto que o Sornosa está treinando muito bem, o próprio Luciano daqui a pouco vai estar em condição também de fazer essa função um pouco por trás ou mais pelo lado, pela frente. Então o nosso foco agora é o jogo do Vasco, né? E temos condições de chegar com o elenco que temos e fazer um grande jogo. E você falou agora do Luciano, ele ainda não está regularizado na CBF. Se ele tiver regularizado, ele vai para o jogo ou ainda precisa melhorar fisicamente? E sobre outro jogador, o Gilberto, ele tem condições de jogo ou ele não tem por causa do tornozelo? Olha, são duas situações diferentes. O Luciano, se tivesse condição, talvez pudesse fazer parte da lista dos jogadores de concentração e aproveitá-lo o tempo que ele aguentasse ou determinar um tempo para que ele jogasse. Ele está retomando a sua melhor condição física. E o Gilberto a gente espera até amanhã, né? Ainda tem esse tempo, a gente tem uma esperança, tem menos dor do que nos dias anteriores e quem sabe ele possa nos ajudar ainda nesse jogo. Marcelo, muita coisa mudou desde que você chegou aqui, esquema tático, a gente até prevendo uma provável escalação e comparando com a escalação do último jogo contra o Santos, que foi o último jogo oficial, seriam 7 mudanças aproximadamente, técnico novo. Queria que você fizesse um balanço desse seu começo de trabalho e dessas mudanças todas. A gente tem base do trabalho anterior, né? Até porque é um trabalho feito por um dos melhores técnicos aí do Brasil, que é o Abel, que é muito competente, muito experiente. E pouco a pouco a gente vai colocando aquilo que a gente acha que pode ser importante, a nossa maneira de observar e tentar colocar em campo os melhores jogadores, jogando da forma que eles se sintam mais à vontade. E tenho ficado bastante satisfeito em relação aos treinamentos, jogadores muito dedicados e acredito que vamos fazer um jogo competitivo, organizado e, se possível, já com algumas jogadas técnicas ofensivas para que a gente possa tentar ganhar o jogo. O clube que você mais se destacou como treinador até hoje foi o Cruzeiro. Sua estreia foi em 2013 contra um antigo rival, o Atlético Mineiro. E agora a sua estreia é contra um rival também que você já foi técnico, então algumas coincidências. Você imagina que a sua vida aqui no Fluminense possa ser tão boa quanto foi no Cruzeiro? Você acha que pode ser um indício aí? A gente, não só por isso, né, ou não por isso, mas sempre que vamos fazer um trabalho, a gente vai com essa perspectiva, né, de ir preparado para fazer o melhor trabalho, para colher os melhores resultados. Esse exercício tem que ser feito no dia a dia, né, de preparação. Calhou de ser o clássico agora. O clássico sempre remete aí à rivalidade, a mais emoção, um pouco de ansiedade, mas essa ansiedade tem que ser dosada e na mesma proporção é uma grande oportunidade, como foi no Cruzeiro que nós ganhamos esse primeiro jogo lá contra o Atlético. Então é isso que a gente pensa para esse jogo, de fazer um grande jogo, a casa do adversário, mas a oportunidade única de jogar um clássico e retomar a nossa caminhada vitoriosa aí, colocar o Fluminense onde ele deve estar. Marcelo, aproveitando aí do gancho, quando você é treinador do Cruzeiro, em anos de Copa do Mundo, você tem uma boa recordação de 2014, né? Tanto antes da Copa do Mundo, quanto depois da Copa do Mundo. Então, eu queria pegar a tua opinião em relação a
essa questão da parada para a Copa, o que pode realmente fazer a diferença? No teu caso, em 2014, você tinha um elenco com alto investimento e isso não fez tanta diferença negativa, e sim positiva. Você conseguiu ser líder antes e líder depois. Como é que você vê isso? Eu acho que todos os clubes, né, todos os times, eles aproveitam bem essa parada. O futebol brasileiro ainda tem um calendário muito apertado, né, se joga muito e descansa pouco e treina-se pouco também. Então essa parada aí, principalmente para um técnico que está iniciando seu trabalho, né, foi muito boa para conhecimento dos atletas, né, a maioria já tinha confrontado, a gente tinha uma ideia, mas no dia a dia, característica, personalidade, né, para criar um vínculo aí de equipe, né, isso foi ótimo. E a expectativa também é ótima, porque eu já sabia e só confirmei que os jogadores gostam muito de trabalhar, são muito dedicados, comprometidos. Então isso é uma base boa para se fazer um bom trabalho. Naquela oportunidade você tinha o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. É claro que é pouco tempo para você pensar num jogador que pode ser essa referência na equipe, mas quem hoje você, olhando de forma rápida, você aposta muito nesse jogador aqui no Fluminense para crescer ainda mais com o teu jeito de colocar a equipe dentro de campo pensando na temporada? Eu nesse momento, em relação ao Fluminense, aposto muito no coletivo. Sinceramente, eu acho que talvez a gente não tenha o melhor elenco aí do Brasil, não esteja entre os primeiros. O Fluminense passa por alguma dificuldade também que é pública e é óbvia, mas nós temos um grupo que vai ser muito combativo, nós temos um time que vai ser competitivo e se tivermos organizado e competindo forte, certamente a gente está muito mais próximo das vitórias. Marcelo, tudo bem? Indo além nessa questão da parada, além da parte do conhecimento que você, no caso, teve do elenco, de algumas movimentações fora de campo, tem a janela, tem as saídas, as chegadas, o que você acha que vai ter de diferente de característica mesmo do próprio campeonato? Você conhece bem o Campeonato Brasileiro. Você acha que vai ser um jogo mais acelerado, isso generalizando assim em todos os times? Eu acho que essa parada, ela representa um novo estado físico dos jogadores, né? Parada no meio do ano, dá uma condição melhor aos jogadores, um descanso inicialmente, depois uma preparação físico, técnico e também tático. Então acho que pode implicar num jogo mais corrido, um jogo mais competitivo, mas pode implicar também em jogadores mais descansados com uma técnica melhor. E quanto ao Campeonato Brasileiro, tem detalhes e chaves que são importantes, o bom aproveitamento em casa, buscar pontos fora, não perder para equipes que não vão disputar o título, né? Se possível fazer os 6 pontos. Essas coisas no dia a dia a gente vai passando, são detalhes, né? Cada jogo no Campeonato Brasileiro será muito difícil, mas são aspectos que você precisa estar confirmando para que possa chegar na frente. Alguma diferença do próprio Fluminense, que você está tendo um período grande aí de trabalho, para o teu adversário de amanhã, que é o Vasco, por conta do jogo de segunda da Copa do Brasil? Eles se desgastaram, tiveram que correr atrás do resultado. Claro que também fizeram esse trabalho durante a intertemporada. Eu acho que se tivesse um andamento normal do campeonato, nós não jogássemos no fim de semana e o Vasco jogasse na segunda, poderia dar uma pequena diferença. Como o Vasco também estava se preparando, eu acho que vai ser um jogo no aspecto físico e de desgaste totalmente normal. E o Vasco tem um bom time, pressionou muito o Bahia em busca do resultado, a gente tem que estar prevenido para tudo isso. O Douglas está perto de acertar com o Corinthians e você chegou até a utilizar ele nos primeiros jogos treinos. Falar um pouco assim de o quanto pesa para o time do Fluminense, até o time titular, essa ausência do Douglas. Eu utilizei nos primeiros dias, ou na maioria dos dias aí que fizemos trabalhos táticos. Infelizmente ele teve que sair, estava bem encaixado ali. É difícil você ter um volante canhoto, né, de boa técnica, que tem um bom chute, mas é uma rotina aí do futebol brasileiro, às vezes sair um ou outro jogador, isso acontece com outras equipes também. Então, nos cabe agora não lamentar, mas valorizar aqueles que estão à disposição para substituí-lo.
Marcelo, a primeira coletiva aqui de imprensa, você ainda não conhecia o elenco, agora a primeira realmente já tendo trabalhado com o grupo. Hoje o Fluminense não está bem na tabela, 12º lugar. Onde você acha que dá para chegar? Assim? Qual o objetivo que você tem traçado? O objetivo tem que ser, como o campeonato ainda está apenas um terço, tem que ser o objetivo maior, de chegar a disputar o título. Mas nesse momento nós temos que, passo a passo, sair ali um pouco, né, desafogar, sair um pouco da parte de baixo, a 2 pontos apenas da zona de rebaixamento. Temos que começar a crescer e nos fortalecer, né, se possível com a parceria da torcida do Fluminense, que foi sempre muito presente, muito fiel. Acho que isso aí, tudo isso junto, e principalmente o trabalho, é que vai nos levar a voos maiores daqui a pouco.